Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, e seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as suas juntas e lombos relaxaram, e os seus joelhos bateram no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro ao pescoço. Cadeia de ouro ao pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o que o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou no banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não turbe os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou luz nele. Amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da tua presença. E te peço neste momento que toda palavra que sai da minha boca, ela venha ser guiada por teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Por fixação, tá? Observamos que esse texto que nós acabamos de ler, o livro de Daniel, é uma declaração muito importante sobre nossas vidas. E também nós vemos aqui a forma de um rei querer zombar de Deus, ele querer brincar com as coisas de Deus. Observamos que a Bíblia nos declara que a Babilônia, ela leva cativo o povo de Israel. Vai lá, sitia Jerusalém e leva cativo o seu povo. E escolhe alguns deles para ficar dentro do palácio real. E Daniel era um deles. E junto de Daniel estava Ananias, Misael e Azarias, que eram amigos de Daniel. E a Bíblia nos declara que quando eles chegam na Babilônia, o rei manda o alimento que ele está se alimentando no palácio servir os meninos. Nós vamos ler em Daniel capítulo 1, nós vamos encontrar que ele manda servir os meninos com carne, coisas boas que o rei
estava se alimentando. Porém, Daniel, ele se levanta e fala assim: eu quero legumes, eu não quero carne, eu não vou mudar meu jeito de ser por eu estar na Babilônia, eu vou continuar sendo como eu era em Jerusalém, eu não vou mudar por conta do rei. E a Bíblia nos declara que durante alguns dias eles se alimentaram só de legumes e não se alimentaram da comida real. E diz a Bíblia que ao prazo de 10 dias ou 30 dias, alguma coisa assim, o rei vem e vê, olha para eles, são os meninos mais bonitos de semblante que estava dentro do palácio. Então entende-se que ele não queria se corromper com coisa alguma. Até então, Daniel, ele é escolhido por Deus para estar dentro da Babilônia. E nós vamos entender que aqui havia uma festa. Agora nós vemos que Nabucodonosor morto, e o teu filho começa a reinar em seu lugar. E quando ele foi para Jerusalém, Nabucodonosor, ele trouxe todos os utensílios da casa de Deus para a Babilônia: taças, copos, tudo quanto tinha, pratos, dentro da casa do Senhor, ele traz para a Babilônia. E nesta festa, observamos que agora Belsazar, ele quer os utensílios para colocar vinho dentro e comemorar a festa dele. Olha, o meu pai trouxe os utensílios lá de Jerusalém, estava dentro do templo, me traga aqui, eu vou colocar vinho, vou tomar na frente desses 1000 que estão junto comigo. Ele começa a zombar de Deus, ele começa a escarnecer na frente de Deus. Nós lemos, igreja, no Antigo Testamento, a Bíblia nos declara que o povo estava cativo dentro do Egito. Deus, o nosso Senhor, quando vê este povo cativo, ele fala: vou tirar esse povo lá de dentro. E quando fala em tirar esse povo lá de dentro, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Colocar lei no meio do povo, ordem no povo. Porque Deus queria que o povo fosse abençoado. Sem lei não tem bênção. Tinha de ter regras. O que Deus pega e faz? Ele só manda Moisés: sobe ao monte, e você vai escrever lá as leis numa pedra e vai levar o povo. Ou seria, Deus vai escrever, vai lhe entregar, e tu vai descer lá embaixo e falar assim: olha, essas regras nós precisamos seguir. Mas o interessante é que Arão, seu irmão, ele muito impaciente, e diz assim: meu irmão está morto lá em cima, ele não vai descer mais, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar. E a Bíblia nos declara que agora Moisés, ao prazo de 40 dias, ele desce. E quando ele desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele pega aquelas pedras de 10 mandamentos que Deus, o nosso Senhor, tinha escrito, e entregado a Moisés a levar o povo, ele quebra. Ele quebra o que Deus escreveu. A Bíblia nos diz assim que Moisés, ele se ira de uma tal forma que ele quebra as pedras. Mas passa o percurso e Deus faz assim: Moisés, sobe ao monte de novo, e eu vou tornar a escrever. Igreja, eu vou abrir um parênteses aqui. Aquilo que tu quebrou, Deus vai escrever de novo. Aquela história que tu quebrou, por um momento de nervosismo, por um momento de ansiedade, por um momento de descontrole, aquilo que tu falou, tu quebrou, Deus, o nosso Senhor, vai tornar a escrever a tua história. Deus, o nosso Senhor, vai tornar a escrever a você. Eu quero que você entenda: não desista do que Deus tem para você, não desista do que Deus tem para o teu lar. Deus, o nosso Senhor, Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece a minha fragilidade, mas Ele está sempre pronto a tornar a escrever a nossa história. E a Bíblia nos declara, Jó dizendo: Senhor, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ainda que nós quebramos a promessa com Deus, Deus torna a escrever. Ele quer lhe abençoar, Ele quer lhe abençoar. Você pensa que é fácil hoje? Muitos estão descansando,
descansando, muitos estão trabalhando, muitos estão até mesmo curtindo num shopping, num parque, estão fazendo caminhada, mas você não, você está aqui fazendo parte da promessa, você está aqui fazendo parte da promessa. Deus está escrevendo a tua história de novo. Não desista, adore o nome dele. Quem disse que tu perdeu? Quem disse que você perdeu? É momento que nós quebramos no falar. Às vezes nós falamos algo e quebramos aquilo que Deus fez por nós. Às vezes nós entristecemos com alguma coisa que não é agradável aos olhos do Senhor e quebramos aquilo que Deus prometeu em nossas vidas e nos entregou. Mas essa noite, olha para o comercial, a noite de recomeço. É uma noite de recomeço. Recomece, não desista. Deus está escrevendo a tua história. Recomece, não desiste, não pare de marchar. Está doendo? Continue marchando. Está difícil? Continue marchando. As lágrimas estão descendo. Continue marchando. E Deus, o nosso Senhor, Ele escreve para ti uma nova história. E pode ter certeza, vai ser melhor do que a primeira. Deus vai porque Deus é vivo. Observamos que Moisés, ele pega algo escrito pelas mãos de Deus. E se nós formos rodar a Bíblia, nós vemos poucas coisas que Deus escreve. Nós vemos que Jesus, ele tem uma participação na escritura também. Em João capítulo 8 fala que foi pego uma mulher em adultério. E agora Anás e Caifás quer prender Jesus. E eles dizem assim, olha, vamos levar essa mulher adúltera até Jesus. Se Jesus ele pegar e mandar matar ela, nós o prendemos, porque ele está cometendo um homicídio. E se Jesus falar, não apedreja ela, não, nós vamos prender ele também, porque está quebrando a lei de Moisés, porque a lei é apedrejar. E quando eles chegam com aquela mulher até Cristo e diz a ele, olha, João mestre, Rabino, nós pegamos essa mulher no ato de adultério, o que nós devemos fazer? Lançaram para Jesus. E Jesus começa a escrever na areia. Primeiro escreve na pedra, agora está escrevendo na areia. Ele começa a escrever uma nova história para aquela mulher. Ele começa a escrever, dizendo assim, olha, quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Jesus é muito sábio, igreja. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Receba um refrigério para a tua alma nesta noite. Receba um refrigério. O Senhor não vai deixar você perecer. Em meio às lutas, em meio à adversidade, tem revelação de Deus para o teu coração nesta noite. O Satanás está falando que tu está perdendo. O Satanás está falando que tu está perdendo a tua família, tu está perdendo o teu casamento, tu está perdendo o teu ministério. É engano de Satanás, ei. Tu é vitorioso, tu é vitoriosa. Deus tem presente, tem surpresa para adoradores aqui nesta noite. E você veio aqui é porque Deus te trouxe, e tu não vai embora com as mãos vazias, não. Tem promessa de Deus, tem promessa do Senhor para a tua vida, para a tua família. Creia e receba a tua vitória, porque Deus, o nosso Senhor, é contigo. Observa a igreja. E agora Jesus começa a escrever no chão. Ele diz assim, quem não tem pecado, já tinha a primeira pedra. E ele começa a escrever uma nova história para aquela mulher. Porque nós bem sabemos que quando nós estudamos a palavra do Senhor, o Senhor começa a nos levar de versículo a versículo e de capítulo a capítulo. E ali Ele começa a revelar os mistérios dele sobre a nossa vida. Observamos que no Novo Testamento
O Senhor escreve em pedras para mostrar o teu poder e a firmeza. Mas ninguém viu além de Moisés. Agora o interessante é que no Novo Testamento a Bíblia nos diz assim, a Bíblia nos declara que aquele homem, que ele é sábio, ele edifica a tua casa sobre a rocha, sobre a firmeza, que vai vir o vento e não vai derrubar. E agora nós vemos Cristo escrevendo na areia, algo que é sensível, algo que é fácil de se apagar. Mas Jesus estava mostrando assim, olha, as minhas misericórdias, as misericórdias que eu tenho sobre a tua vida, mulher, é a causa de você não ser destruída. Aqui eu estou apagando o que escreveram de você, e eu estou reescrevendo a tua história. E eu quero que isso pareça. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, porque as minhas misericórdias sobre a tua vida, hoje nós erramos no dia de hoje, nós falhamos nos dias de hoje, mas as misericórdias do Senhor é como um rio infinito que nunca para de jorrar neste lugar. Eu vejo a congregação como um rio infinito, nós mergulhando dentro desta água refrescante, a qual refresca a nossa alma, a qual purifica a nossa mente, a qual nos faz com que nós creemos no Deus Todo-Poderoso e não desfalecemos no meio do caminho, porque parece até então que é simplesmente uma casa com 4 paredes, mas vai muito além disso. No mundo espiritual há uma grande festa neste lugar. No mundo espiritual nós vemos a presença de Deus neste lugar. Ah, Senhor, mas nós não podemos ver o Senhor. É claro que não, meus filhos, mas Deus te enxerga, Deus te vê, Deus vê você, o teu coração, o teu pensamento. Nós não, mas Ele nos vê, e Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você nesta noite. É noite de você erguer a tua cabeça, renove as tuas forças, confie em Deus, e você vê o que Ele vai fazer no teu ministério, na tua família. Deus escreve uma nova história para você, perdedor jamais, mas lutador sim, e vencedor para a glória de Deus. Porque o Senhor está aqui. Agora nós observamos que Deus, o nosso Senhor, Ele não se alegra de alguém que começa a zombar das coisas do Senhor. Ele não se alegra de alguém que começa com zombaria, com crítica. Ou seria pegar os utensílios e colocar vinho dentro e fazer festança. O Senhor não se alegra disso. Ele usa mais uma estratégia, ele escreve. Só vê a ponta do dedo escrevendo. E o rei, quando ele olha aquilo, ele se assusta. Porque ele fala assim, o que será que está escrito aí? Que coisa é essa que eu não entendo? Chamou todos aqueles que poderiam entender, os sábios, os astrólogos. Nenhum conseguiu interpretar, ainda falando sobre dinheiro. Ó, vamos lhe dar cadeia de ouro, vamos te dar uma posição legal. Nenhum interpretou. A rainha se levanta e fala assim, ô rei, mas no teu reino tem um que serve os deuses, e ele tem um espírito excelente. Já pensou que gostoso? Vocês já pararam para pensar isso? Você está lá no teu trabalho e alguém lembra de você porque Deus lembrou de você? Tem 50 funcionários, mas lá tem um setor lá que ele faz a diferença. Tu já pensou nisso? Em fazer a diferença, em se destacar onde você trabalha? Fazer com que Deus lembre de você? Tem 100 funcionários no setor, mas opa, tem um lá que faz a diferença. Tem uma lá que faz a diferença. Isso é algo tão importante para a nossa vida. É ver Deus em nossas vidas. Olha, chamou os astrólogos, os sábios, tantos outros lá. A rainha lembrou de um, ó, tem um aí que tem um espírito excelente. Ele é diferente.
E ele vai conseguir ler. Eu, particularmente, eu faço uma menção comigo. A Bíblia nos diz que Lázaro estava morto há 4 dias, sim ou não? Sim. Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Jesus chega lá, e ele fala assim: Lázaro, sai para fora! Eu penso comigo, Lázaro, eu conheço essa voz. Porque essa voz ele ia na minha casa. Essa voz é do meu Senhor. Ele comia um lanchinho lá em casa comigo. Marta fazia uma comidinha boa. Eu conheço a voz de Jesus. Forte, né? Lázaro, sai para fora. Eu não posso ficar porque eu conheço. Você está mandando eu ir? Porque eu conheço, eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Mestre, eu sei que é o Messias. Eu preciso sair. Porque quem está me chamando tem poder para que eu saia. Agora Daniel, quando chega lá, ele fala com o rei fala: eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar aquilo, eu vou lhe dar aquilo outro. O que Daniel fala? Vamos ali comigo no capítulo 5, verso 17. Olha no verso 16. O que eu falo para vocês, a importância de ter sensibilidade com o Senhor. Olha o que o rei fala no verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer saber a tua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro no seu pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Olha o que Daniel responde. Olha a resposta dele. Então Daniel respondeu e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele não se contaminou. Lembra comendo lá legumes? Ele continua a mesma coisa. Ele: opa, eu vou ter isso? Ele falou: não, fica para ti. Eu não quero. Mas eu vou interpretar para ti. Mas como tu vai interpretar? Eu conheço essa letra. Eu vejo Daniel falando. Eu conheço o que está escrito ali. Mas como tu pode conhecer, Daniel? Eu falo com ele 3 vezes por dia. 3 vezes por dia eu coloco o joelho no chão. Eu conheço. Eu sei quem escreveu isso daí. A partir do momento que nós adoramos o Senhor, você conhece o Senhor de pertinho. Você sabe que esse Deus que você serve é aquele Deus que fecha a sepultura para tua filha, é aquele Deus que fecha a sepultura no teu lar. Você conhece esse seu Deus. Você sabe que é Ele que resolve os seus problemas na tua ansiedade. É Ele que acalma os teus ânimos no momento de ira. É Ele que coloca paz no teu coração no momento de enfermidade. É Ele que te cura no momento de diversidade. É Ele que diz assim: eu sou contigo e não abro mão de você. Quando Ele olha, Ele fala: eu conheço essa letra, eu converso com Ele todos os dias, eu sei quem escreveu e vou interpretar para ti. Ei, você conhece o seu Deus, você sabe quem Ele é na tua vida. Ele é capaz de fazer e desfazer, Ele é capaz de exaltar, Ele é capaz de te erguer, Ele é capaz de prosperar, Ele é capaz de salvar, Ele é capaz de abençoar. Ele está aqui nessa noite. Adore Ele nessa noite. Ele pode todas as coisas sobre a tua vida. Se tu crê, começa a adorar Ele, começa a glorificar Ele. Se você conhece, Ele te conhece mais ainda. Ele sabe o que tu precisa e Ele vai colocar em tuas mãos, e tu saberás que Ele é o teu Deus, cuidador de ti e da tua família. Dê glória ao nome dEle nessa noite. Ele começa a ler e interpretar, mas ele não se contamina. Ele continua de uma forma tão extraordinária que ele não se contamina.
interessante que quando ele começa a falar para o rei, ele começa a falar sobre o reinado do rei, a interpretação: o seu reinado passou, a morte vai vir, porque você zombou de Deus com os utensílios da casa de Deus. Você fez zombaria com as coisas do Senhor. Por isso o teu reinado foi embora. Por isso tu achaste pesado na balança. Por isso a morte vai vir sobre a tua vida. Porque zombou das coisas do Senhor, dos utensílios sagrados na casa do Senhor. Agora, igreja, eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus, o nosso Senhor, Ele quis eliminar essa zombaria que o rei estava fazendo por conta de utensílios, prato, copo, taça, ouro. Se Deus se indignou por causa de utensílios, Deus olha para aquilo, Ele vê como um vexame, pegando as coisas da casa de Deus e fazendo zombaria em frente aos 1000 e 1000 e tantos. Olha para o teu irmão e diga assim: o tempo de zombaria na tua vida acabou. O tempo de zombaria na tua vida acabou. Olha, eu vou fazer: o tempo de zombaria de você acabou. O tempo de zombaria de você acabou. Pessoas falam assim: lá vai a crentinha de novo, lá vai o crentinho de novo. Vive na igreja, adorando e glorificando. O tempo de zombaria acabou. Se Deus, o nosso Senhor, Ele acabou com o reinado de um rei, Ele colocou ele numa balança, foi encontrado pesado. Imagina aquele que tenta tocar em você, aquele que tenta tocar na tua casa, mas está orando pelo teu filho ainda. O teu filho não quer nada com o Senhor. Continue orando. Aquele lá fora não sabe o que fala. Deus, o nosso Senhor, sabe o que faz. Continue orando, continue buscando. Deus, o nosso Senhor, Ele não quer que aquele ímpio continue zombando daquele que dá glória, daquele que dá aleluia, daquele que perde o tempo, não com o mundo, mas ganha o tempo na casa do Senhor, adorando e glorificando. Deus, o nosso Senhor, Ele olha para ti e fala assim: o inimigo não vai mais zombar da tua cara. Aquele que zomba contigo no trabalho é diante de cessar. Aquele que zomba contigo onde tu passa é noite de cessar. Deus, o nosso Senhor, Ele se levanta por um adorador, e você tem que entender que adorador é você nessa noite. Adorador é você nessa noite. Aleluia! Tempo de zombaria acabou. Pessoas zombam de você. Pessoas zombam de nós. Não sabe o preço que nós pagamos de quando nós estamos na maior diversidade. Estamos de joelho no chão E alguém está assim, ó, zombando de você pela tua luta, zombando de você pela tua prova, zombando de você pela tua adversidade. O inimigo que sai da tua reta, senão tu vai passar por cima dele. O inimigo que sai da tua reta, o invejoso, o caluniador, o fofoqueiro, o inimigo que se levanta e quer zombar do templo do Espírito Santo. Quem é esse templo? É você, consagrado ao Senhor. É você, consagrado ao Senhor. O utensílio, Deus já se incomodou e colocou uma escritura na parede e acabou com o reinado do rei. Agora você é diferente. Você é templo do Espírito Santo. Você é consagrado ao Senhor. E o Senhor declara pela tua palavra: não toquei nos meus ungidos. Quando Ele não está falando é o pastor que é ungido, não. Você é ungida, você é ungido do Senhor. O teu inimigo quer zombar, ele vai sair com quente dos fervendo e tu será abençoado. Por um caminho ele virá, mas por 7 ele vai fugir. Porque Deus, o nosso Senhor,
Olha para o teu irmão e fala: o tempo de zombaria acabou! Teu vizinho zomba, manda ele sair da reta. Porque esse Deus, nós observamos que ele escreveu algumas vezes na Bíblia. E a tua história está escrita não aqui, mas está escrita no coração de Deus. Vamos embora.